Capítulo 9. Surgimento dos 8 canais meridianos. Na frente da cabana, o rosto bastante magro do jovem estava cheio de descrença e sobrecarregado de emoções, enquanto suas mãos trêmulas tocavam seu corpo. Essa sensação de renascimento fez com que até o maduro Zhou Yuan sorrisse involuntariamente como um tolo. Afinal, isso era importante demais para ele. À medida que envelhecia, as outras crianças começavam a cultivar seus canais, revelando suas aptidões diferentes. Embora Zhou Yuan tivesse escondido muito bem, ele ainda sentia muita inveja. Ele também desejava abrir seus canais, entrar no grande Dão Duque Gênesis e sentir o poder que enchia este mundo. Ele ansiava profundamente por esse dia há muito tempo. O velho de preto olhou para o emocionalmente oprimido Zhou Yuan, riu e disse: "Você nasceu com 8 canais meridianos naturalmente abertos. Infelizmente, você encontrou um desastre no nascimento." Percebendo o perigo externo, os 8 canais meridianos do seu corpo se esconderam nos recessos mais profundos do seu corpo como uma forma de autodefesa. Foi por isso que os seus 8 canais meridianos não se mostraram mesmo quando você atingiu a idade normal em que supostamente deveriam aparecer. Embora seus 8 canais meridianos tivessem se escondido, eles ainda eram capazes de sentir o perigo. Assim, a única maneira de trazê-los novamente era te colocar nas portas da morte. Só então os 8 meridianos seriam forçados a se revelar. As pálpebras do velho homem levantaram-se enquanto ele continuava num tom indiferente: "Não acredite que o cheiro da morte de antes era falso. Se você fosse incapaz de despertar os 8 canais de meridianos para se proteger no momento final, você teria morrido." O ainda emocionado Zhou Yuan sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo quando ouviu isso. Seu rosto empalideceu um pouco enquanto ele olhava aturdido para o velho de preto. Ficou claro que Zhou Yuan estava recordando o cheiro forte da morte de antes. Ele até teve uma premonição de que, se ele tivesse despertado seus canais de meridianos apenas uma fração de segundo depois, ele realmente teria morrido. Era óbvio que o velho usou um método extremamente perigoso para despertar os 8 canais meridianos de seu corpo. O velho de preto era todo sorrisos quando perguntou: "Que foi? Você me culpa por não te avisar de antemão?" Zhou Yuan respirou fundo, balançou a cabeça e respondeu lentamente: "Estou disposto a correr riscos ainda maiores, desde que possa canalizar o treinamento de abertura. Por isso, não importava mesmo se eu soubesse de antemão. Eu apenas sinto um pouco de medo quando me lembro." Só então o velho assentiu com a cabeça e falou com alguma admiração: "Garotinho, você pode ser jovem, mas sua coragem é bastante decente. No entanto, não fique muito feliz só porque seus 8 canais de meridianos reapareceram. Embora você tenha nascido originalmente com canais de meridianos naturalmente abertos, devido aos muitos anos escondidos, seus 8 canais de meridianos foram novamente bloqueados e selados. Portanto, se você quiser começar seu cultivo, primeiro terá que desbloquear completamente seus 8 canais de meridianos. Só então você será capaz de atravessar o estágio de abertura do canal para o estágio de nutrição do Qi. Além disso, desbloquear seus canais de meridianos será ainda mais difícil do que o normal. Isso porque os 8 canais em seu corpo se selaram para evitar um desastre. As dificuldades que você enfrentará ao desbloquear seus canais meridianos serão ainda maiores do que as enfrentadas por uma pessoa comum." O velho balançou a cabeça enquanto dizia. Zhou Yuan franziu o senho ligeiramente ao ouvir isso, mas aceitou rapidamente e disse: "No mínimo, agora tenho mais esperança do que antes, não é mesmo? Por pior que fosse a situação atual, poderia ser tão ruim quanto antes, quando seus 8 meridianos não estavam em lugar algum. Então, e se fosse mais difícil desbloquear ou abrir seus canais meridianos? Agora havia esperança, não é verdade?" Atrás do velho homem de preto, a garota de verde tirou Tum-Tum do pote de água e o balançou levemente. Manchas de luz vermelha emergiram do corpo da pequena criatura, secando toda a água. Só então ela o segurou em seus braços, satisfeita. Sua bela mão acariciava a pequena criatura enquanto ela olhava calmamente para Zhou Yuan. Era óbvio que a dedicação deste último em relação ao cultivo de abertura do canal a surpreendeu um pouco. Os lábios vermelhos de Yao Yao se abriram levemente quando ela disse com uma voz sem emoção: "Ser incapaz de abrir caminho para o cultivo não é nada para se preocupar. Eu também sou incapaz de usar o Qi Gênesis." A moça de verde pertencia claramente ao grupo de pessoas que eram um pouco mais indiferentes por natureza. Eles não olhavam nem para as pessoas nem para as coisas com as quais não se importavam. Assim, estas palavras dela foram levemente entendidas como consolo. Zhou Yuan ficou um tanto surpreso ao olhar para ela. Em pensar que essa garota de verde também não conseguia usar o Qi Gênesis. Devido a certas razões, Yao Yao é, de fato, incapaz de utilizar o Qi Gênesis. O velho de preto riu, antes dele dizer zombeteiramente a Zhou Yuan: "No entanto, não a menospreze por isso, pois ela recebeu todos os meus ensinamentos com relação às runas Gênesis. Embora a idade dela seja semelhante à sua, ela sabe mais do que o suficiente sobre runas Gênesis para se tornar sua professora." Os olhos de Zhou Yuan estavam cheios de perplexidade. Era realmente inesperado que essa garota de verde tivesse um domínio tão grande sobre as runas Gênesis. No entanto, você não deve se subestimar também. Embora seja verdade que você terá grande dificuldade em desbloquear seus canais meridianos, como diz o ditado, com grande esforço vem uma grande recompensa. Assim, os benefícios que você obterá toda vez que abrir um canal meridiano serão muito maiores do que o normal. O velho disse com um sorriso. Os olhos de Zhou Yuan brilharam ligeiramente. Ele sabia que a qualidade inata do corpo de alguém aumentaria toda vez que um canal fosse aberto. De acordo com o velho de preto, ele se tornaria muito mais forte do que qualquer pessoa comum. Como tal, embora desbloquear os canais seja mais difícil, ele era capaz de fazê-lo. Um pensamento se formou na cabeça de Zhou Yuan. De repente ele olhou para o velho de preto e disse de uma maneira aparentemente amarga: "Ancião, embora agora eu possa começar o cultivo da abertura do canal, meu ponto de partida já está um passo atrás de todos os outros. Tenho medo de que leve algum tempo até eu conseguir chegar ao estágio em que poderei proteger a grande irmã Yao Yao." O velho de preto pareceu sorrir ao olhar para Zhou Yuan. "Garoto, o que exatamente você quer dizer?" Zhou Yuan riu e respondeu: "Por que o ancião não age como um bom samaritano até o fim e concede um pouco de destino para mim?" O velho na frente de Zhou Yuan era obviamente insondável.
De acordo com as estimativas de Zhou Yuan, o poder do velho provavelmente já havia alcançado um nível inimaginável. No mínimo, seu pai, Zhou Qing, não poderia se comparar a ele. Claramente falando, dado o status atual de Zhou Yuan, ele não seria capaz de entrar em contato com tal especialista. No entanto, como ele teve a sorte de conhecer esse velho, estava claro que Zhou Yuan pretendia aproveitar plenamente essa oportunidade. Isso também era uma espécie de destino. O velho de preto soltou uma risada quando ouviu as palavras de Zhou Yuan e disse, um garoto tão astuto, em pensar que você seria tão ganancioso. Os sentidos aguçados de Zhou Yuan podiam detectar que não havia raiva nas palavras do velho. Por isso, ele sorriu e respondeu, o pedido deste júnior não é para melhor cumprir a tarefa que o ancião me confiou? Se não, se eu realmente me deparar com algum perigo, com meus braços e pernas fracos, não haverá nada que eu possa fazer além de morrer na frente da grande irmã Yao Yao. Sua aparência sofrida junto com seu rosto imaturo parecia um tanto divertida, fazendo com que Yao Yao se dobrasse involuntariamente, enquanto seus olhos pareciam rodopiar em pensamentos. Esse sujeito era muito interessante. Yao Yao acariciou gentilmente Tum Tum enquanto seus lábios vermelhos se separavam ligeiramente. Vovô Ei, se você quer que ele me proteja e não se torne um fardo, eu acho que será melhor aceitar o seu pedido. Quando Zhou Yuan ouviu isso, ele imediatamente deu um olhar de gratidão. No entanto, a menina permaneceu inexpressiva como se ela não tivesse visto. O velho acariciou gentilmente a barba enquanto seus olhos tremiam levemente. Ele ponderou em silêncio por algum tempo, antes de suspirar suavemente no final, Yao Yao, você está certa. Se esse garoto for muito fraco, ele se tornará um fardo para você. O velho de preto olhou para Zhou Yuan com seus olhos aparentemente sem fundo, enquanto dizia lentamente, no entanto, minhas técnicas não devem ser passadas para alguém de fora. Zhou Yuan era um rapaz esperto. Ao ouvir essas palavras, ele imediatamente ajoelhou-se e disse respeitosamente, o discípulo Zhou Yuan cumprimenta o mestre. Pirralho, você realmente é malandro. O velho de preto estalou a língua em resposta às ações rápidas e diretas de Zhou Yuan. Ele mostrou apenas uma ligeira abertura em suas palavras e esse garoto não perdeu tempo em reconhecer o velho como seu mestre. Como dizia o ditado, quando atacada com um pedaço de pau, a cobra sobe imediatamente. Esse garoto era realmente habilidoso em pegar uma oportunidade. O velho de preto balançou a cabeça. Logo depois, ele suspirou profundamente e disse, nosso encontro aqui também pode ser considerado um tipo de destino. Embora você tenha vindo aqui por minhas técnicas, eu ainda vou aceitar você como meu discípulo por enquanto. Zhou Yuan ficou muito feliz quando ouviu isso e se curvou imediatamente. Os olhos do velho tornaram-se um pouco mais gentis quando ele viu Zhou Yuan completar meticulosamente os ritos tradicionais de um discípulo e disse, já que você está tão disposto, eu não posso ser mesquinho. Agora que os seus 8 canais meridianos surgiram, eu vou ensinar um método de colheita de Qi. Durante o estágio de abertura do canal, o corpo era incapaz de armazenar Qi Gênesis e, portanto, incapaz de aprender ou usar qualquer técnica de cultivo real. Assim, só se podia aprender um método de colheita de Qi. Somente quando todos os 8 canais meridianos fossem abertos e atingissem o estágio da nutrição do Qi, seria possível realmente dominar e utilizar técnicas de cultivo. Um brilho fraco apareceu na ponta do dedo do velho e parecia haver pequenas palavras fluindo dentro dele. Posteriormente, ele tocou de repente a testa de Zhou Yuan. Estrondo. Quando o dedo tocou a testa de Zhou Yuan, ele sentiu sua cabeça começar a inchar imediatamente. Em seguida, uma enorme quantidade de informações entrou, fazendo com que ele ficasse um pouco tonto. No entanto, o efeito da tontura passou rapidamente e Zhou Yuan começou a saborear a informação que havia aparecido em sua cabeça. Método de colheita de Qi, respiração do dragão? Esse método de colheita de Qi era chamado de respiração do dragão, um nome que soava bastante poderoso. Não se sabia quão eficaz seria para o cultivo, mas deveria ser bastante extraordinário, já que era do velho de preto. O velho retirou o dedo, olhou para Zhou Yuan e sorriu, eu já vi as runas Gênesis inscritas em seu corpo mais cedo, você está interessado neste caminho? Zhou Yuan assentiu e respondeu sinceramente, o caminho das runas Gênesis é amplo e profundo. Não pode ser subestimado. Ele havia se concentrado nas runas Gênesis nos últimos 2 anos e era capaz de dizer quão formidável era a essência das runas Gênesis. O caminho das runas Gênesis era um pouco semelhante ao efeito borboleta. Usar um pouco de poder para construir runas misteriosas resultaria em uma força extremamente grande. Era uma pena que as runas Gênesis não pudessem permitir que o corpo sofresse uma metamorfose. Além disso, devido à sua amplitude e profundidade, seria preciso investir muito esforço para obter qualquer realização nesse caminho. Assim, a maioria dos mestres Gênesis via isso como um caminho secundário e não se importavam muito com isso. O velho de preto assentiu com a cabeça em aprovação quando ouviu as palavras de Zhou Yuan. As pessoas do mundo que veem as runas Gênesis como um caminho secundário são ignorantes. Eles não gostam disso porque é difícil de dominar, mas o que eles não sabem é que o ponto crucial do dom das runas Gênesis está no espírito. Se dominado, complementará o dom dos mestres Gênesis. Zhou Yuan se sentiu um pouco orgulhoso enquanto o velho de preto falava sobre runas Gênesis. Ele sabia em seu coração que o velho homem provavelmente alcançou uma realização extraordinária nesse dom. Eu posso ver que seu espírito está cheio de vigor e é de fato bastante adequado para praticar runas Gênesis. Eu também ensinarei a você um método de temperamento espiritual. O velho de preto riu. No instante seguinte, uma luz brilhante de repente voou de seus olhos e se atirou nos olhos de Zhou Yuan. Um som alto explodiu repentinamente na cabeça de Zhou Yuan, como se um grande sino tivesse sido tocado enquanto incontáveis caracteres antigos circulavam em seus olhos. No final, eles se aquietaram gradualmente quando as informações começaram a fluir em sua mente. Método de visualização do rebolo divino do caos primordial. Continua no próximo capítulo.